Olá, meus irmãos, estamos começando mais uma aula de teologia sistemática, agora chegando na aula de número 15, falando sobre a missão de Deus e a missão dos redimidos. Como passa rápido o tempo voa, né? E estamos chegando na quinta parte dos nossos estudos aqui de teologia sistemática, da nossa compreensão como organizar o pensamento bíblico. Espero que você, sua família, os seus queridos estejam em paz, estejam em segurança, debaixo da graça, da virtude do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Que nesse tempo possamos enfrentar todas as situações compreendendo que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas e o Senhor que dá a sua providência para nós passarmos e enfrentarmos todas essas situações que nós temos enfrentado, né? Que Deus assim continue abençoando você e sua família. Pois bem, meus irmãos, chegamos à quinta parte dos nossos estudos. Vamos falar sobre a doutrina da igreja e do reino de Deus. É, Nessa quinta parte eu dividi em três partes, né, em três aulas. Nós vamos ver hoje a missão de Deus e a missão dos redimidos. Na aula de hoje a gente vai falar bastante sobre a relação da missão de Deus, da igreja com o reino de Deus. Vamos falar sobre essa questão de como a missão de Deus inspira a missão dos redimidos. Nós vamos falar bastante sobre isso. Depois, nós vamos falar sobre a comunidade do povo de Deus. Aqui nessa aula sobre a comunidade do povo de Deus, eu vou falar um pouco sobre como que nós nos organizamos como uma identidade coletiva, como que nós vivemos de fato o Evangelho, como a comunidade do povo de Deus se torna uma luz no meio de uma sociedade em trevas, como a comunidade do povo de Deus passa a ter tudo em comum, né? E a gente vai falar bastante sobre isso. E na aula 17 a gente vai falar sobre a igreja visível e a igreja invisível. O que é isso, né? Tem uma igreja visível e uma invisível. A gente vai explicar um pouco sobre essa questão, também falando sobre a diferença entre sermos uma organização religiosa e um organismo vivo do reino de Deus, como que essas duas questões, né, a igreja visível e organizacional e a igreja invisível e a igreja orgânica, elas se relacionam e como que elas deve haver uma harmonia entre essas duas esferas. E somente na aula 17 eu vou falar sobre as estruturas organizacionais, a diferença entre uma organização religiosa em termos de administração eclesiástica, entre a igreja presbiteriana, a igreja metodista, a igreja batista, a igreja católica, a igreja anglicana. A gente vai falar sobre essas diferenças organizacionais e como cada igreja se organiza na sua administração. Tá bom? Então é isso. Vamos lá para a nossa aula de hoje, que eu dividi em quatro partes. Aqui tem um nome aqui em cima chamado eclesiologia. Eclesiologia é a formação de duas palavras, né? Eclésia, que é igreja, e logia, que é estudo, então é estudo da igreja. E a nossa aula eu dividi em quatro partes. Eu vou falar sobre a Missio Dei, e eu gosto sempre, quando vou falar sobre igreja, começar a partir do aspecto da Missio Dei. Vou explicar o que é isso. A igreja no Antigo e no Novo Testamento, onde começa a igreja, né? Será que a igreja começa em Mateus, em Atos? A igreja começa em Gênesis? Onde que a igreja começa? A missão de Deus e seu reino e reinado, e por fim a igreja como sinal do reino de Deus. E para a aula de hoje eu separei vários textos de vários teólogos
Espero que você goste e que você também seja inspirado a respeito de igreja, porque para mim essa parte da eclesiologia é uma das partes que eu mais gosto em toda a teologia, é a parte que mais me motiva à medida que a gente, para mim, tanta questão da teologia, antropologia, né, toda essa parte que nós, soteriologia, que nós estudamos, ela é o fundamento, né? Agora, a parte da eclesiologia, a gente vai saindo do fundamento para a prática da fé, a prática comunitária, a prática missional, tá bom? Então, vamos lá. Missio Dei. Eu vou usar um trecho desse autor que eu gosto demais, Christopher Wright, nesse livro A Missão de Deus. O termo Missio Dei foi cunhado pelo teólogo alemão Karl Barth numa preleção sobre a missão em 1928. Ele conectou a missão com a doutrina da Trindade. A missão está fundamentada num movimento intratrinitário do próprio Deus e que ela exprime o poder de Deus sobre a história, o qual a única resposta apropriada é a obediência. A expressão originalmente significava o envio de Deus, sentido do envio do Filho pelo Pai e do envio do Espírito Santo por ambos. Toda a missão humana, nessa perspectiva, é vista como participação desse envio divino e na extensão dele. Então, nesse livro, Christopher Wright, ele vai argumentar sobre uma hermenêutica missional e messiânica, né? E ele, para defender essa hermenêutica que é missionária e ela é messiânica, é missional porque ela sempre está envolvendo a missão de Deus, e ela é messiânica porque ela tem como centro, fundamento, Cristo, né? Ele é cristológico nesse sentido. E essa hermenêutica, ela está fundamentada nessa expressão da Missio Dei, que é a missão de Deus, né? A missão de Deus ao longo do tempo. E qual é a missão de Deus? É a missão da Trindade, é uma missão de sempre ter um caráter trinitário, intratrinitário, de missão, de envio. Então o Pai enviou o Filho ao longo da história, desde Gênesis lá, né, desde a criação do universo. Por isso que Calbart ele vai cunhar um termo chamado, que ele fala assim, antes de Deus dizer haja luz, Deus disse haja cruz, né, porque a própria criação já é uma missão, uma expressão missional e uma expressão também redentiva. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito do Senhor e a Trindade toda envia depois a Igreja. Então é um sentido de envio conjunto comunitário a partir da Trindade. Então essa expressão da Missio Dei, ela carrega sim o aspecto da história, que é toda a história é uma grande história da ação de Deus em todo o tempo. Carrega um aspecto teológico, que a teologia ela é trinitária, mas também carrega um aspecto missional, que esse aspecto da Trindade, ela é um aspecto de envio missional. O Pai envia o Filho e ambos enviam o Espírito e a Trindade envia a Igreja. Então, à medida que a gente vai entendendo esse aspecto, a gente entende também o aspecto da Igreja, que a Igreja é a materialização, o grupo da comunidade dos salvos desse envio trinitário. Então, é bem interessante. Eu gosto demais do Christopher Wright por causa desse pensamento, do Karl Barth, né, que originou e cunhou esse termo Missio Dei. Então, é muito bom. Tem um outro livro extraordinário sobre missão, e para mim um dos melhores, que é A Missão Transformadora do David Bosch. Tanto o Christopher Wright quanto o livro do David Bosch são livros que passam de 500 páginas, né? Seguramente passam de 500 páginas, mas são livros assim extraordinários sobre missão. Se você quer ler livros missiológicos com uma consistência maior,
eu cito esse livro do Christopher Wright e A Missão de Deus, do David Bosch. São livros extraordinários. Mas vamos continuar. Eu sempre uso esse gráfico, né? Aqui, né? A missão de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Esse gráfico ele é interessante. Deixa eu só pegar a caneta aqui. É interessante porque e eu gosto bastante dele porque ele mostra o início da história. Gênesis aqui em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E os dois capítulos sem pecados, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21-22, os dois primeiros e dois últimos capítulos da Bíblia, que são os dois capítulos sem pecado. E o Gênesis 3 vai ser a entrada da serpente na história e a queda humana. E Apocalipse 20 vai ser a queda definitiva da serpente e a consumação de todas as coisas em Apocalipse 21 e 22, que vai ser o novo Éden, né? O novo Éden restaurado. E entre Gênesis 3,15, que é a promessa, né, do filho da mulher que pisará na cabeça da serpente, que é Cristo, nós temos o Antigo Testamento, que é a formação da igreja no Antigo Testamento. E essa igreja no Antigo Testamento, ela tem uma força centrípeta. O que é uma força centrípeta? É uma força de fora para dentro. Por que é uma força centrípeta? Porque a missão do Antigo Testamento, é importante se dizer qual era a missão da igreja no Antigo Testamento. A igreja no Antigo Testamento era uma igreja nacional que passou de uma família em Gênesis 12, com a chamada de Abraão, passou para tribos com Jacó, com os 12 filhos. Jacó formou as 12 tribos de Israel, e as 12 tribos se tornou depois a nação de Israel. Ela se tornou uma igreja nacional. Sendo nacional, ela tinha uma capital, que era Jerusalém. A capital tinha o templo, e dentro do templo tinha os utensílios da adoração. Entre os utensílios da adoração, o Santo dos Santos, que no Santo dos Santos tinha ali o tabernáculo, a Arca da Aliança, onde o pecado do povo era eliminado. Então, com o sacrifício, né? Então, era uma força centrípeta porque as pessoas de todas as nações tinham que vir para Jerusalém. Era uma adoração de fora para dentro. As pessoas que estavam na África, na Ásia, em qualquer lugar que fosse, tinham que vir para Jerusalém para a adoração. Era centralizado, era de fora para dentro. Quando vem Jesus, né, e Jesus morre e ressuscita em Jerusalém, ele vai dizer que agora, em Atos 1:8, que a missão começaria em Jerusalém, iria para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, para atingir todos os povos e todas as pessoas, para que todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações adorassem o Senhor. E a missão, portanto, se torna centrífuga, que é uma missão de dentro para fora, né? É uma missão que começa em Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, à medida que a gente vai concebendo esse aspecto, no Antigo Testamento, a missão ela é centrípeta e a missão no Novo Testamento ela é centrífuga. A missão no Antigo Testamento era trazer o Cristo para dentro da história. A missão no Novo Testamento é levar o Cristo para o bem da história. Então é importante a gente conceber essa diferença, mas entendendo também que há uma só igreja. A igreja que Deus está formando ao longo da história e que na consumação nós nos veremos como um único povo. Então é importante a gente entender que no Antigo Testamento, sim, havia igreja e era a igreja de Cristo Jesus. A diferença é que essa igreja no Antigo Testamento, eles criam num Cristo que viria.
num Cristo que viria, que ainda era uma promessa em Gênesis 3,15, que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente. Por isso que todos os ritos e os rituais do Antigo Testamento tinham que ter sangue, porque apontavam para Cristo Jesus. Todos os ritos, os rituais se cumpriram em Cristo Jesus. E no Novo Testamento, agora os símbolos são mudados. Ao invés de ter a circuncisão ao 8º dia do menino, agora nós temos o batismo. E antes nós tínhamos o sacrifício do cordeiro, agora nós temos a Santa Ceia. Então, os símbolos mudaram, a diferença é que os símbolos do Novo Testamento não precisa ter mais sangue, porque o sangue de Cristo Jesus já foi definitivamente suficiente para a redenção de toda a humanidade. Então, todos os cerimoniais que nós participamos são símbolos daquilo que já foi cumprido. Então, o Antigo Testamento, os irmãos criam na promessa, e no Novo Testamento nós cremos no cumprimento da promessa. Por isso que a missão agora é para todos os povos. Muito importante a gente entender isso, porque igreja, ela é uma igreja tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ela é uma assembleia, né? Por isso que a igreja muitas vezes é chamada de assembleia no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, igreja é igreja, né? No Antigo Testamento é Kohel, né? Que significa assembleia, e no Novo Testamento, eclesia, que significa chamados para fora, né? Não é chamados para dentro, é chamados para fora, né? Então é importante a gente compreender essas diferenças. Mas vamos lá. A hermenêutica missional deriva da pressuposição de que a Bíblia como um todo conta a história da missão de Deus por meio do povo de Deus em seu envolvimento com o mundo de Deus em prol de toda a criação de Deus. O Christopher White, eu expliquei já um pouco, né, que ele defende a hermenêutica missional, e essa hermenêutica missional ela deriva de uma hermenêutica tanto que ela é messiânica e ela é missional, né? E porque ele entende que o que de fato denota a ação de Deus e a ação do povo é a missão. É a missão que começa em Deus e a missão que se materializa no povo de Deus. E o que nós temos como missão? A redenção. A redenção das pessoas e a redenção inclusive da criação. Lembrando que a criação ela sofreu por causa da queda, né? E continua sofrendo por causa da queda. Romanos vai dizer, né, que a criação geme e suporta dores até hoje, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então a própria criação ela está sofrendo até os dias de hoje. Então um dos processos importantes da nossa missão é o aspecto de fato ecológico, né, da restauração de toda a sociedade, de todos os aspectos da sociedade, e a restauração inclusive da natureza. Mas tem a questão da missão de Deus e seu reino e seu reinado. Nesse livro, Howard Snyder, né, ele vai dizer o seguinte: o reino ou reinado de Deus, e não basicamente um lugar ou área de atuação. O reino é o domínio ou reinado de Deus, e não basicamente um lugar ou área de atuação. Pela Bíblia, o reino refere-se primeiro ao reinado, domínio ou governo só secundariamente ao território sobre o qual um reinado é exercido. Portanto, falar do reino de Deus é lembrar a nós mesmos que Deus é o Senhor soberano, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, conforme Salmo 24:1.
O Howard Snyder vai nos lembrar algo bastante interessante. Eu gosto muito desse autor também, Howard Snyder. É, e ele vai ter livros extraordinários. Um deles é essa Comunidade do Rei, um outro é Vinho Novo em Odres Novos. E ele vai nos lembrar algo bastante interessante na nossa reflexão teológica a respeito da missão de Deus, do ser igreja, que é que não existe reino sem rei. O que pressupõe um reinado? O rei. Então, o reino é o domínio ou reinado de Deus e não basicamente um lugar ou área de atuação. Então, primeiramente, nós precisamos entender que o reino refere-se primeiro ao reinado de Deus. Deus é o rei. Deus é o Senhor. Deus é a referência. Deus é aquele que está agindo ao longo de toda a história. Não somos nós. Não é a igreja. É Deus quem tem missão. É Deus quem reina. Ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E essa realidade e essa compreensão é extremamente importante para todos nós. É extremamente importante para a gente compreender que o Senhor, ele está formando um povo para si. Então, quando a gente fala sobre a missão de Deus e seu reino e seu reinado, é o governo soberano do Senhor sobre tudo e sobre todos. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber isso, né? Que Deus está formando um povo para si, mas de repente Deus ele vai agindo na vida de vários outros reis, por exemplo. Quando você lê, por exemplo, o final do segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, e o começo do livro de Esdras, no capítulo 1, você vai perceber que Deus levanta o espírito de Ciro da Pérsia. O Espírito de Deus agindo no espírito de Ciro da Pérsia, no final dos 70 anos do cativeiro babilônico, Deus levanta Ciro da Pérsia para servir a Israel. E Ciro da Pérsia, que era o rei dos Medo-Persas, que era o reino extraordinário, grande, que foi maior que o reino babilônico, foi maior que o reino assírio que antecederam o reino Medo-Persas. Esse reino era grandioso. E Deus agiu em Ciro da Pérsia, a ponto de Ciro escrever um decreto no final do capítulo 36, nos últimos versos ali do segundo livro de Crônicas e no começo do livro de Esdras, dizendo que Deus é o Senhor soberano sobre toda a terra. E que os reinos que ele tinha era porque Deus havia dado. É interessante isso, né? Então Deus é o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos. Mas eu quero agora abordar uma questão interessante sobre a nossa maneira de pensar sobre esse Deus que reina sobre tudo e todos. E eu quero tirar um trecho desse livro, O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer, que ele vai dizer assim: nas nossas formas modernas de educação especializada, existe uma forte tendência de perder o todo nas partes. E nesse sentido, podemos dizer que nossa geração produz poucas pessoas realmente educadas. Educação verdadeira significa pensamento pela associação de várias disciplinas. E não ser apenas altamente qualificado em determinado campo, como um técnico deve ser. Suponho que nenhuma disciplina tendeu a pensar de forma mais fragmentada do que a teologia ortodoxa ou evangélica de hoje. O que o Francis Schaeffer está dizendo? Que quando a gente perde o sentido do reino de Deus e do reinado de Deus, e a gente passa a ter um aspecto da secularização, né? De pensar de forma secularizada. E o que a educação secularizada faz? Começa a pensar simplesmente nas partes. Então, por exemplo, um teólogo, né, que ele vai citar aqui que a teologia foi fragmentada.
Um teólogo começa a pensar somente na teologia sistemática. Outro teólogo começa a pensar somente na eclesiologia. Outro teólogo começa a pensar somente na missão. Outro teólogo, e cada um vai fragmentando o conhecimento do todo apenas para ficar especializado na parte. Então, uma pessoa faz o doutorado na teologia no aspecto da teologia com relação à soteriologia, só que nessa soteriologia de cunho calvinista, no cunho de calvinista, ele vai trabalhar o aspecto de Calvino no ano que ele abordou a questão da graça e da providência de Deus. Então ele é um doutor nesse aspecto micro. Mas à medida que ele se aprofunda nesse aspecto micro, ele vai perdendo o sentido do todo da teologia. Então, o que acontece é que a educação de forma especializada, muitas vezes pode a gente perder o sentido do todo por causa das partes. E o que Francis Schaeffer vai defender aqui que quando a gente pensa sobre missão de Deus, e esse livro Deus que Intervém, ele é extremamente importante, ele é revolucionário na sua época, porque ele vai entender que a teologia ele fez um desserviço quando ele fragmentou a sociedade entre sacro e profano. E ele vai defender que agora a gente precisa entender que cada área da sociedade ela está interligada. Como é que cada área da sociedade está interligada? Como que a medicina está interligada com a educação, com a política, com a economia, com a sociedade, com a cultura, com a arte, com a teologia? Como que todas essas partes se interligam pelo reino de Deus? Por quê? Porque Deus é o rei sobre tudo. Então, à medida que a gente vai entendendo que Deus é o Senhor, é o rei do reino, então não há nada desligado desse reino. Não há nada fora desse reino. Não há nada que está à parte desse reino. E muito menos do seu reinado. Então, uma pessoa que se forma em medicina, ela não está se formando num conhecimento à parte de Deus. Ao contrário, Deus está dando todas as capacidades, as competências para que essa pessoa comece a pensar a partir do reino e do reinado de Deus dentro da sua esfera de conhecimento que é médica, que é a ciência. Mas essa ciência, todo conhecimento é conhecimento de Deus. E é para Deus. A serviço do que Deus quer promover na história. E é isso que Deus está querendo promover na história não tem a ver com o aspecto religioso somente. Tem a ver com o aspecto universal da graça, do reino de Deus. Então uma pessoa que foi vocacionada para ser um professor, ali na sala de aula é o seu sacerdócio. E é isso que o Francis Schaeffer vai dizer, que quando uma pessoa é muito especializada numa parte, ela pode perder o sentido do todo. De que uma coisa está interligada com a outra e uma coisa tem que servir a outra. Isso é extremamente importante para a nossa compreensão de missão. Um outro autor que eu gosto demais, eu sempre cito ele, é esse autor Gerhard von Groningen. Nesse livro Criação e Consumação, o Reino, a Aliança e o Mediador. E ele vai dizer o seguinte, que nós temos nesse aspecto três mandatos que ele vai dizer. O mandato espiritual, que ele chama o mandato da comunhão, né? É o mandato espiritual, que ele vai falar que é o nosso Shabat, que o sábado agora não é um dia, mas agora são todos os dias em adoração. Então, o Deus, Pai, a Palavra e o Espírito são o governo sobre o reino, é o rei aqui do reino. E Deus, nesse mandato espiritual, ele nos dá um laço pactual, uma relação de pacto.
de aliança com Ele, para que a gente desenvolva dois mandatos, o mandato cultural e o mandato social. E aqui tem o mediador. Quem que é o mediador aqui? É o homem e a mulher. É o macho e fêmea, a descendência. Mediação aqui, Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mas os homens aqui, em aliança, é o mediador da aliança de Deus. Ou seja, o homem agora em aliança, nesse reino de Deus, ele vive com o mandato cultural. Onde que o mandato cultural age? Nas artes, no comércio, no trabalho, na política, na indústria, na tecnologia, na recreação, em todo o cosmos. O mandato cultural, o mandato vocacional da gente trabalhar em cada área da existência. E o mandato social, com a família, igrejas, relações sociais. Então, à medida que a gente compreende essa relação, de que o Rei do Reino nos dá um mandato da comunhão, e esse mandato da comunhão com Deus, ele frutifica no mandato cultural, no conhecimento, e o mandato social nos relacionamentos, então a gente passa a viver de fato o reino e o reinado de Deus nessa relação pactual. Por isso é importante a gente compreender que igreja ela é mais do que a esfera da organização religiosa, ela tem a ver com o reino e o reinado de Deus sobre todos os aspectos da criação. Por isso que René Padilha, para mim, um dos grandes teólogos da missão, ele vai dizer o seguinte nesse livro Missão Integral, o Reino de Deus e a Igreja. Falar do reino de Deus é falar do propósito redentor de Deus para toda a criação e da vocação histórica que a igreja tem com respeito a este propósito aqui e agora, entre os tempos. É também falar de uma realidade escatológica que constitui simultaneamente o ponto de partida e a meta da igreja. A missão da igreja, consequentemente, só pode ser entendida à luz do reino de Deus. É por isso que René Padilha, ele é incrível, né? E infelizmente nós o perdemos há um mês atrás. Deus o chamou, né? Então ele fala sobre esse aspecto, né? De que o reino de Deus é falar do propósito redentor sobre toda a criação e da vocação histórica. Então é importante essa concepção, né? Porque a teologia reformada ela cunhou o termo sacerdócio universal dos crentes, que todo cristão ele tem um sacerdócio a partir da sua vocação. E o René Padilha vem lembrar isso para a igreja latino-americana, ele é um teólogo latino-americano, de que a missão integral, a missão da igreja, ele tem aspecto com relação ao todo da vida, a todos os aspectos da vida. Né? Então, falar sobre o reino de Deus é falar sobre esse propósito redentor de Deus para toda a criação e da vocação histórica. E é importante a gente compreender isso, que a igreja, nesse sentido, é a reunião, a comunidade do povo de Deus que estuda o texto bíblico para ser educada de forma universal, não secularizada, pontual, mas universal na sua ética do reino, para que a gente possa de fato viver o evangelho em todos os lugares e para todas as pessoas. E ele vai dizer o seguinte, o René Padilha, nesse outro livro chamado O que é Missão Integral? Venha a nós o teu reino é a oração da comunidade dos filhos da terra, que fixam seus olhos ali onde, em meio ao mundo agonizante, desgarrado e sedento, começa a revelar-se algo em que é possível crer. O que? A ressurreição de Jesus Cristo. É a oração dos que, nessa terra maldita, esperam o autêntico milagre de Deus que faz surgir da morte a vida. É a oração da comunidade sofrida e militante no mundo, oração pela linhagem humana e pela realização da glória de Deus nela.
Eu acho incrível essas falas do René Padilha, porque ele vai dizer aqui para nós que quando a gente ora, venha a nós o teu reino, é a oração de fato da comunidade, da igreja, né, para que a gente possa fixar os nossos olhos de fato em Deus. Mesmo que nós estejamos vivendo nessa época de tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade, mas o que faz a gente crer nessa oração, venha a nós o teu reino, é a ressurreição de Jesus Cristo. Que a ressurreição de Jesus não, para nós não foi só um evento, esse evento ele é continuado, porque a ressurreição ela continua existindo na igreja, continua acontecendo à medida que nós saímos também da morte para a vida. Mas nós continuamos vivendo nessa terra de morte e a missão da igreja agora é trazer as coisas para a vida, as coisas para a ressurreição. Então, quando a gente evangeliza alguém, a gente fala de Cristo para alguém, a gente está fazendo com que essa pessoa que estava morta espiritualmente, ela seja ressuscitada. Quando a gente olha para uma injustiça que esteja acontecendo na nossa sociedade, a gente está tirando aquela situação da morte para a vida. Então é importante a gente entender que também a igreja, ela pode estar morta pensando que ela está viva, o que vai dizer ali nas cartas, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, que vai acontecer muitas vezes, né? Como por exemplo vai dizer para a igreja, né, ali é, nas cartas do Apocalipse, que é uma das igrejas vai dizer assim que, agora eu esqueci qual igreja que era, mas vai dizer que a igreja achava que ela estava rica, estava bem de saúde e estava vestida, né? E Deus vai dizer assim, olha, você não sabe que você está pobre, cega e que está nu, né? Porque a igreja estava totalmente corrupta, né? Uma igreja que achava que estava viva, na realidade ela estava morta. Então é importante a gente entender que nós estamos vivendo a época da ressurreição. Então, até mesmo uma igreja pode achar que ela está pujante, mas ela está enfraquecida espiritualmente. Então, quando a gente percebe essa questão do reino de Deus, o reino de Deus ressuscita as pessoas e ressuscita as instituições, as organizações, inclusive a igreja. E isso é extremamente importante para a nossa reflexão. E para finalizar, a igreja como sinal do reino de Deus. Deus não nos chamou para estabelecer seu reino sobre a terra. Deus nos chamou para arrepender-nos de nossos pecados. Olha, isso aqui é importante. Deus não nos chamou para estabelecer seu reino sobre a terra. Deus nos chamou para arrepender-nos de nossos pecados, incluindo a injustiça, o preconceito racial, o abuso de poder, a exploração irresponsável da natureza, o materialismo e o individualismo que caracterizam a nossa sociedade. E para receber com alegria a boa nova do reino que chegou até nós, na pessoa e no ministério de Jesus Cristo. Quem se arrepende e crê no Evangelho é liberado de uma vida infrutífera de escravidão, pelos poderes das trevas e transformado em um agente de transformação integral para a glória de Deus. Muito importante essa fala aqui do René Padilha, porque ele vai colocar claramente que nós não somos chamados como igreja para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Quem estabelece o reino de Deus sobre a terra é o rei. Nós não somos reis, somos servos. E porque é o rei quem estabelece seu reino sobre a terra, o chamado a nós é de arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados pessoais e dos nossos pecados coletivos, dos nossos pecados individuais e dos nossos pecados comunitários. Então, à medida que a gente vai compreendendo essa realidade dos nossos pecados, do nosso arrependimento,
Então, à medida que a gente crê na boa nova do reino de Deus, a gente vai trabalhando para a redenção. O que era injustiça, a gente trabalhar agora para a justiça. O que era preconceito racial, agora a gente trabalhar para a gente agregar as pessoas, independentemente da sua raça. O que era abuso de poder, a gente trabalhar agora para o serviço, né? Os mais, dos cargos mais altos trabalhando, servindo os cargos mais baixos. O que era uma exploração irresponsável da natureza, uma degradação da natureza, agora nós nos tornamos agentes de cuidado da natureza. O que era materialismo, individualismo, agora se torna altruísmo, generosidade. Então é importante a gente saber que quem se arrepende e crê no Evangelho de Cristo, agora a gente precisa sair das trevas e sermos um agente de transformação integral para a glória de Deus. Porque vivemos no reino de Deus, debaixo do reinado de Deus. E como servos de Deus, nós precisamos saber que ser igreja não é participar de um evento coletivo somente, visível, cultico. Agora é ter um novo modo de vida, é ser transformado na sua essência, é compreender que agora nós vivemos para o reino de Deus e para o seu reinado em cada esfera, em cada momento da nossa vida. Então, se você é um médico, se você é um empresário, se você é um funcionário, se você é um comerciante, se você é um operário, se você é um estudante, seja lá o que você for, você é um sacerdote. Você é um agente do reino de Deus. Você é um agente do reinado de Deus. Você é um servo do rei. Para que possamos promover a graça e a glória do Senhor em todo lugar, em todo tempo, a todo instante. À medida que a gente vai compreendendo isso, para nós ser igreja, igreja é ser um sinal do reino de Deus. Se Deus te colocou em algum lugar, ali você é um sinal que Deus reina. Porque você vive como um súdito do rei. E ali, vivendo como súdito do rei, você está chamando tudo que está morto para a vida, por meio da ressurreição que há em Cristo Jesus. Por meio da ressurreição que há no Senhor. E à medida que a gente vai compreendendo essa realidade, é que a gente vai vivendo de fato o Evangelho na sua integralidade. A gente vai vivendo o Evangelho de A a Z e não de A a C. Né? A gente vai vivendo o Evangelho de forma mais ampla. Por isso, meus irmãos, é importante a gente compreender essa parte da teologia que a gente chama de eclesiologia, agora a partir do conceito da Missio Dei proposto lá por Karl Barth e por Christopher Wright, para que a gente entenda que a missão que nós estamos vivendo não é nossa. Não é uma missão individual, ninguém está procurando sua própria missão. A gente está vivendo a missão que é de Deus. E essa missão que é de Deus, a gente vive conforme o padrão, o propósito de Deus. A gente vai vivendo segundo a graça do nosso Deus. Por quê? Porque a gente vai compreendendo que a gente se reúne como igreja para a gente aprender do Evangelho. O Evangelho vai nos dar o norte de como viver essa missão que é de Deus. O Evangelho vai formando nossa mente e nosso coração. É por isso que a igreja, a organização, ela é uma escola que nos prepara a exercer a nossa vocação. Então, igreja não é o resultado final. A igreja não é, o culto ali não é a expressão máxima da nossa vida cristã. A nossa expressão é vocacional. O momento do culto é a nossa celebração, a nossa gratidão
por quem Deus é e tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus tem feito em cada um de nós. Tá bem, meus irmãos? Que Deus assim nos abençoe. Continue cuidando de cada um de nós. Deus continue cuidando da sua vida, da sua família, abençoando cada um e que possamos cada vez mais servir o Senhor com toda intensidade, integridade, integralidade dentro do reino e do reinado do nosso Senhor. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.